Só confirma, apareceu força centrípeta para vocês? Apareceu. Então vamos nós. Bom, força centrípeta, FCP ou só FC, depende, cada um usa do jeito que quiser. É uma força cuja direção é radial à curva. O que é direção radial? É que ela tem a direção do raio da curva. Né? A direção do raio da curva. E cujo sentido aponta para o centro da curva. Então, aqui tem um exemplo de uma montanha-russa, um carrinho fazendo um loop, né? Ele está fazendo uma curva. Então, você tem uma direção radial aqui. Imagina o centro dessa curva mais ou menos aqui. Essa direção radial seria essa. Para qualquer lado que você partir do raio, é uma direção radial. Então, em qualquer ponto desse, eu teria uma força para o centro, chamada força centrípeta. É a força que tem a direção radial, ou seja, a direção do raio. Você imagina um círculo, faz o raio desse círculo para qualquer lado, essa é a direção radial. A força centrípeta aponta para o centro desse círculo. Seria basicamente isso que a gente já estudou. Ó. Você tem uma curva, a curva tem uma aceleração tangencial, que é responsável por variar o valor da velocidade, é aquela aceleração que aumenta ou diminui o valor da velocidade, e tem uma aceleração que puxa para o centro, chamada aceleração centrípeta, né, para o centro da curva. Essa aceleração, ela muda a direção do vetor velocidade. Essa bolinha, ela não quer sair por aí, quer fazer curva. Ela, na verdade, ela quer sair por aqui, ó, que é o chamado sair pela tangente, né, direção tangente. Ela queria continuar reto. Mas por que ela não continua e faz a curva? Porque essa aceleração puxa ela para dentro, muda a sua direção, né? Muda a direção do vetor velocidade. Bom, como eu tenho, então, força tangencial, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, se eu trocar, e a gente já viu em física que força é m vezes a, se tem uma aceleração tangencial, tem uma força tangencial. Se tem uma aceleração centrípeta, tem uma força centrípeta. Esse A representa uma aceleração resultante, esse F também representa uma força resultante. Nesse caso, resultante porque tem duas forças, tá? Se tivesse só centrípeta, ela seria resultante. Se tivesse só tangencial, ela seria resultante. Como tem as duas, tem que traçar uma resultante. Nas nossas questões anteriores, antes de falar de força centrípeta, era como se tivesse só força tangencial. Né? Umas a favor, outras contra, sempre nessa direção e sentido aqui. E aí você trabalhava com a ideia daquela força resultante igual a m vezes a. Agora inclui a força centrípeta, e ela só existe quando tem curva. Só que para facilitar a nossa vida, nós vamos trabalhar com situações que só tem ela. Com a ideia de movimento circular uniforme. O que é isso? Se movimento é circular uniforme, significa a velocidade dessa bolinha não muda, não aumenta nem diminui de valor. Se ela não muda, não tem tangencial. Se não tem tangencial, também não tem força tangencial. Passa a ter só força centrípeta. Mas para definir força centrípeta, não partir da ideia da segunda lei de Newton. Força é igual a m vezes a. Para qualquer lado, seja resultante, seja tangencial, seja centrípeta. Então, o que é força centrípeta? É massa vezes aceleração centrípeta. Como a aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, e nós já aprendemos isso em movimento circular, se eu trocar aqui essa aceleração centrípeta por v ao quadrado sobre r, eu tenho uma equação para a força centrípeta. M v ao quadrado sobre r. Por que eu vou usar mais essa equação do que calcular com essa primeira? Porque aqui eu já calculo direto a força com a aceleração centrípeta junto. E é muito mais fácil, o problema vai trazer muito mais para vocês massa, velocidade, raio, do que aceleração. Pode ter certeza disso nesse tipo de situação. Massa, lembra que tem que ser quilograma, velocidade é metros por segundo e raio é metro, para que você mantenha Newton para a unidade de força, que é o sistema internacional. Então, a gente surge agora uma nova força, chamada força centrípeta, força que atua quando tem curva e aponta para o centro dessa curva. E o que nós vamos destacar com mais intensidade é a aplicação dessa força, né, da força centrípeta, como sendo a força resultante. Por isso que eu disse para vocês, a gente vai usar mais a ideia de movimento circular uniforme. A gente chama isso aqui de resultante centrípeta. Por quê? A força resultante vai ser a própria força centrípeta. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Nessa bolinha que está fazendo curva,
você tivesse várias forças atuando na bolinha. Força 1, força 2, força 3, força 4, força N, que é o número N qualquer de força, várias forças atuando nessa bolinha. Quando você fizesse o resultante de todas as forças, a resultante apontasse para o centro. A resultante, que é a soma de todos os vetores, ela aponta para o centro. Então, a resultante, ela se tornou uma força centrípeta, porque ela aponta para o centro da curva. É lógico que a gente vai trabalhar com esse monte de força, tendo que definir que a resultante é centrípeta. Nós vamos trabalhar com a situação de que essa velocidade é constante. E se ela é constante, ela não vai ter aceleração tangencial. E ela só pode ter força centrípeta porque faz curva. Porque velocidade constante em movimento retilíneo não tem força nenhuma. Né? A resultante é zero. Velocidade constante em movimento circular, a resultante é a centrípeta. Beleza? E aí, portanto, a força resultante, que atua sobre o corpo, aponta para o centro da curva, sendo denominada resultante centrípeta. Eu fiz o resultado da soma disso tudo aqui e sobrou uma força para dentro. Por esse motivo, o seu papel é unicamente provocar uma mudança na direção do vetor velocidade. Fazer aquilo que eu falei, ó. Essa bolinha quer ir para lá, mas essa força puxa para dentro, então ela muda um pouquinho. Aí ela continua querendo sair reto. Ela puxa para dentro, ela continua fazendo curva. E assim por diante. Essa é a ideia. A matéria de força centrípeta basicamente seria isso para vocês aí. Você tem uma ideia de que a força centrípeta provoca, que é uma mudança de direção do vetor velocidade. Ela aponta para o centro, dependendo da massa, da velocidade daquele ponto e do raio daquela curva. Observa que ela não é usada como variação, é de ponto, a força centrípeta é de cada ponto. Se o móvel mudar a velocidade dele, o valor dela, aqui para cá, ele aumentar ou diminuir a velocidade, nesse ponto ele tem outra força centrípeta, porque você mudou a velocidade. Lembra que velocidade é mv ao quadrado sobre r. É só v, não é delta v. Então, nesse ponto aqui, ela tem uma força centrípeta. Se a velocidade mudar para cá, para mais ou para menos, ela teria outra força centrípeta. Por sorte nossa, nós vamos trabalhar mais com a ideia de movimento circular uniforme. Beleza? Aí, nós vamos tratar o que eu falei com vocês. A matéria é aquilo ali. Eu vou tratar agora para vocês os casos particulares. Situações que vocês vão encontrar onde a força centrípeta é a força resultante. A gente vai trabalhar com esse princípio. E o primeiro deles é a chamada pista ondulada. É aquela pista que você tem lá, viagem sua, que sobe morro, desce morro, né? Essa parte de um cume, né? De um monte ou de um vale. Aí eu coloquei também uma parte plana para a gente entender. Mas a gente sabe que força centrípeta só existe aonde? Nas curvas. Professor, mas aqui não é uma curva, aqui é um morro. Mas se eu imaginar, ele fez uma curva. Ele estava vindo reto, foi para cima, curvou e desceu. Então isso também é uma curva. Isso faz parte de um círculo imaginário aqui, tá vendo? Isso é um círculo imaginário. A mesma coisa quando você faz um vale. Ah, não é uma curva? É um vale, né? É um buraco. Mas isso faz parte de um círculo imaginário. Então, são pontos de circunferência. Se são pontos de circunferência, tem que ter força centrípeta. Aí, olha só que interessante. Que força que atua no bloco, no carrinho, no ponto A? Ignorando o atrito, por enquanto, esse carrinho tem força-peso. Esse carrinho tem um peso, e o peso é sempre vertical para baixo. Como esse carrinho está apoiado, ele também tem uma força vertical para cima, que é chamada normal. Lembra da força normal, a força de contato? E aí o que acontece? Nós já aprendemos, já usamos, né, situações anteriores, que a normal é igual ao peso. Na situação, e no plano inclinado a gente colocou que normal é igual a PY. Mas a maioria, normal é igual a peso. Mas quando que a normal é igual ao peso? Quando o plano é horizontal. Aqui o plano não é horizontal, aqui é uma curva. E aí vem um detalhe importante aqui da matéria para a gente entender legal isso. Se esse peso for igual a esse N, eles se anulam. Se eles se anulam, não teria força resultante sobre o carrinho. Então, qual é a tendência desse carrinho? Se ele está vindo aqui em alta velocidade, a tendência dele nesse ponto, se o N anulasse o P ou o P anulasse o N, ele teria que seguir por inércia. E por inércia, pessoal, não é fazer descer. Por inércia, como ele está vindo correndo, é sair em linha reta. Esse carrinho iria pular aqui na frente.
se esse P fosse igual ao N. Ah, mas quando o carrinho sobe, ele desce. Então, prova que o P e o N não são iguais. Porque alguém tem que ser maior do que o outro. E como eu quero que o carrinho desça um monte, o peso vai ser maior do que o N. Se o peso vai ser maior do que o N, sobra uma força resultante para baixo. Vai sobrar uma força resultante para baixo. E para baixo, nessa situação, é uma força que aponta para onde? Para o centro desse círculo imaginário. Se ela aponta para o centro, ela funciona como força o quê? Centrípeta. Então, no ponto A, eu posso escrever isso. Peso menos normal de A é igual a força centrípeta. E o que é peso menos normal de A? Força resultante. Né? O resultado aqui me diz que o peso tem que ser maior do que o NA, porque senão esse carrinho sairia voando. E ele vai fazer esse movimento. Então, o peso é maior do que NA. P menos NA é igual a força centrípeta. Lembrando que isso aqui é força resultante. E o princípio é esse, né? A centrípeta é igual ao resultante, o resultante é igual a centrípeta. Já no ponto B, o que acontece? Ele continua tendo peso e ele também tem normal. Só que no ponto B, o plano é horizontal. Independente se o carrinho está andando ou se está parado, no plano horizontal essas duas forças são iguais. Então, no plano horizontal não tem nada de centrípeta. Se ele pedisse para vocês qual é a força centrípeta do ponto B, seria zero, porque no plano é horizontal. Aí esse carrinho continua andando e desce e passa pelo ponto C. Ele continua tendo o que nele aqui? Força-peso, vertical para baixo e normal de C. Agora, o plano está aqui empurrando ele para cima. Só que agora o círculo ele está ao contrário do exemplo A. O que acontece com o carrinho? Na prática normal, ele desce e sobe. Bom, para ele subir, aqui nesse ponto, a normal tem que ser maior que o peso, para puxar ele para cima. Porque se ela fosse igual, ele ia bater aqui na frente, ó. Ele ia afundar no monte. Então, ela tem que ser maior. Se ela tem que ser maior, nesse exemplo C, a resultante sobra para cima. Mas o para cima aqui, de novo, é para o centro. Então, no ponto C, eu teria isso, ó. Normal de C menos P é igual a força centrípeta. Normal de C menos P é a força resultante. Esse resultado é igual a força centrípeta. E o legal para você ver nesse exemplo, o que ele normalmente pede para a gente aqui, professor? Ele pede o valor do N. Porque lembra que o N não tem fórmula, mas o peso tem fórmula. Massa vezes gravidade. A força centrípeta tem fórmula. mv ao quadrado sobre r. Então, para eu calcular o N, ele teria que me dar aqui a massa do carrinho, o raio da curva, né, do monte aqui, se fosse uma curva ou vale, tudo faz. A velocidade que ele está fazendo esse movimento, quanto que ele passou lá em cima, quanto que ele passou aqui embaixo. É a mesma o tempo todo? Não é a mesma? Né, esses dados o problema tem que trazer, mas normalmente ele pede o valor do N nos exercícios, que é a leitura da normal. Quanto de força faz o carrinho em cada ponto. E se vocês observarem, esse vetor aqui eu tentei fazer menor do que esse. Esse vetor aqui, o NB, é igual ao peso. E o NC pode observar que ele é maior do que o peso. Para mostrar para vocês até a questão vetorial. O peso é o mesmo, tá? Porque o carrinho é o mesmo. Mas o N ele foi ficando cada vez maior, né? Dependendo da posição que você está. Isso quer dizer, o N de A ele é menor do que o N de C. É lógico, se as velocidades forem diferentes, pode dar um valor diferente, tá, gente? Aqui eu estou pensando numa velocidade única nesse carrinho. Esse é o primeiro caso que vocês podem encontrar. O segundo caso, tração com giro horizontal. Mesa da casa de vocês, você bota lá uma argolinha dessa de chaveiro, amarra uma cordinha e pendura uma bolinha na outra ponta. Ao invés de você rodar verticalmente assim, você bota o dedo na mesa, bota a argolinha no seu dedo e faz a bolinha girar em cima da mesa. Bom, o que está prendendo a bolinha no giro? É essa corda aqui, ó. Porque a vontade da bolinha, se você girar sem a cordinha, é embora da mesa. Você botar a bolinha e dar um tapa nela, vai embora. Quem segura ela aqui é a cordinha, que faz ela fazer esse giro aqui.
E como o plano o giro é na horizontal, o que vai acontecer? Ela está apoiada aqui, ó, ela tem peso, mas ela também tem normal. E essas duas forças são iguais, porque sempre que for horizontal, normal e peso são iguais. Então, a única força que sobra atuando na caixinha, ou na sua bolinha de teste, é a força que a corda está fazendo. E a corda faz uma força chamada de tração. A corda puxa a caixinha para dentro. Então, a corda funciona como... A tração funciona como a força centrípeta, porque aponta para o centro. Então, no segundo caso, se o cara te peça aí, calcule a tração no cabo. Basta você dizer que a tração é igual à força centrípeta. E aí você calcula a força centrípeta e está achando tração. Lembrando que tração também não tem fórmula. Eu não tenho nenhuma forma de tração. Então, eu teria que achar força centrípeta para achar tração. Pode ser que o exercício fale, por exemplo, quanto vale a tração no fio e te peça essa velocidade que você está girando. Aí lembra que tração é igual a força centrípeta. O que é força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. E aí você vai aplicar a ideia do mv ao quadrado sobre r para resolver essa questão sua de tração. Então, você pode estar usando uma outra situação para trabalhar com força centrípeta também. De novo, estou pensando em velocidade constante o tempo todo aí, tá? Vamos para o próximo. Curva horizontal. Um carro fazendo uma curva e essa curva é totalmente horizontal também. Aí, ao vista de cima, um carro de Fórmula 1, ó, ele tem uma certa velocidade e ele está fazendo uma curva. A tendência disso é sair em linha reta, mas alguém tem que fazer esse vetor mudar de lado. Ah, ele virou a direção do carrinho. Sim, mas entre o pneu do carrinho e o chão tem que ter uma força, que a gente chama de atrito. E esse atrito tem que jogar o carrinho para dentro, para que ele possa mudar esse vetor aqui e fazer a curva. Essa força que aponta para dentro seria a força de atrito. Só que como ela aponta para dentro da curva, ela vai funcionar como força centrípeta. Seria mais ou menos essa ideia, ó. Agora vista de frente aqui. O carrinho fazendo a curva, agora ele está vendo de frente. Ele tem peso e tem normal. Como curva é horizontal, essas duas forças são iguais. Então, sobra para você uma força para dentro. Essa força é que o pneu empurra o chão para fora, para o chão empurrar o pneu para dentro. Essa força aqui é chamada de atrito. E para vocês ainda talvez ficarem mais assustados, é chamado de atrito estático. Por que é atrito estático? Ah, mas o carrinho não está andando, professor. Mas é porque ele está andando nessa posição aqui, ó. Ele está fazendo isso aqui, o carrinho, ó. Mas na curva eu não quero que ele faça esse movimento, ó. Ele não pode escorregar na curva. Ele tem que ficar preso nela. Então, ele tem, em relação à curva, ele tem que ser estático. Então, o atrito do carrinho, do pneu do carrinho no chão, na hora que ele está curvando, é um atrito estático. Não estático para fazer ele andar, tá, gente? Estático para fazer ele não escorregar na curva. Essa é a ideia. E aí, nessa terceira situação, FAT é igual a força centrípeta. A força de atrito é igual à força centrípeta. Ou a força centrípeta surgiu porque tem atrito. A hora que você não tiver atrito, esse carro sai pela tangente aqui, ó. Ele sai em linha reta. Aí, dentro dessa definição, isso é o mais importante, lembrar disso, tá, gente? O que eu vou colocar agora é a aplicação disso. Com essa definição, você pode calcular a velocidade máxima de uma curva horizontal. Vocês vão dirigir daqui uns anos e vão passear daqui para Vitória. E aí, as curvas que eu tenho, será que eu posso entrar muito rápido ou muito devagar em cada curva? É lógico que você vai aprendendo com o tempo. Mas se você fosse calcular daqui a Vitória e tivesse os atritos direitinho de cada curva, como é que eu faria? Aquela curva tal, lá perto do, sei lá, da Casa da Bica, eu poderia entrar 80 km por hora que o carro não sai da curva. Na curva lá perto do Posto Café, eu tenho que entrar 60 km por hora. Eu posso entrar 100. Isso tudo se a gente tivesse calculado. Na Fórmula 1 faz isso. Na nossa vida a gente não faz. Mas a gente pode calcular uma velocidade máxima em cada curva. Eu vou pegar essa ideia, que é a ideia geral. O FAT tem que ser igual a força centrípeta. Vou trocar o que é FAT, μ vezes normal. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Como eu estou falando de uma curva horizontal,
A normal é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, como é que eu calcularia a normal? M vezes G, né, porque ela é igual ao peso. Então, eu teria μ vezes M vezes G é igual a mv ao quadrado sobre R. O que eu observo aqui? Ó? Eu tenho massa depois da igualdade e tenho massa antes da igualdade. Eu posso cortar as massas. Cortando a massa e isolando velocidade, eu vou ter essa expressão. V é igual a raiz quadrada de μRG. Raiz quadrada por quê? Porque aqui é V ao quadrado, tá? Aí eu já passei o quadrado em forma de raiz. Raiz quadrada de μRG. O μ é coeficiente de atrito entre o pneu e o chão. O R é o raio da curva e o G é a gravidade. Aí só para vocês terem uma ideia. Saindo daqui, indo para a Vitória, a gravidade não muda. Né? A mudança, se tiver, é insignificante. O que muda daqui para a Vitória? São os raios das curvas e os atritos do pneu com a curva. Então, se eu tenho uma curva, vamos imaginar que o atrito fosse tudo igual. Se eu tenho uma curva de raio grande, eu posso fazer com velocidade grande. Se eu tenho uma curva de raio pequeno, eu tenho que fazer com velocidade pequena. É aquela história, né? As curvas que você tem, o maior raio, ela é mais aberta, né? A gente fala no popular, é aquela curva mais extensa, você pode curvar mais rápido. Mas aquelas curvas mais fechadinhas, elas têm raios menores. Se você tentar curvar com velocidade maior, ela vai sair direto, porque o atrito não segura. Então, em cada curva pode ser calculada a velocidade máxima da curva. De novo, na Fórmula 1 é feito isso. Na Fórmula 1, o cara pode quase que afirmar que o atrito é igual, porque a pista de Fórmula 1 está o tempo todo limpa. Ele até faz aqueles caminhos que os carros passam sempre no mesmo lugar. Agora, na nossa pista do dia a dia, a gente não sabe. Choveu ontem, choveu semana passada. Eu não sei se lá na curva tal tem areia, não tem areia, tem barro, não tem barro. Então, de repente, semana passada eu passei naquela pista e fiz uma curva 70. Mas hoje, como tem barro e está chovendo, eu tenho que baixar a velocidade para 40. Porque senão eu não faço a curva, a mesma curva que eu fiz lá. Por quê? O que mexeu? Mexeu na gravidade? Não. No raio? Não. Mexeu onde? No atrito. Ah, o pneu do carro nosso está careca. O pneu está liso, o pneu está alguma coisa, está deteriorado. Na Fórmula 1, a gente sabe, o cara anda... Ah, mas lá na Fórmula 1 o pneu é careca. É porque o tipo de abrasivo do asfalto com o pneu, né, não quer dizer que o nosso careca vai escorregar, não, tá, gente? Se tiver molhado, sim, mas se tiver seco, não, a não ser que tenha areia. Aí na Fórmula 1 tem vários fatores que eles fazem isso, mas eles trocam o pneu. Começou a ficar ruim, eles vão trocar. Deu 20 voltas, troca. Deu 10 voltas, troca. Começou a chover, troca. A gente não tem essa possibilidade de ficar andando com um monte de pneu trocando nas curvas que a gente vai fazer. Né? Então a gente tem que ter um pneu que dê para rodar aí. Mas essa ideia faz toda a diferença. Mas, mais uma vez, eu preciso lembrar disso, gravar isso aqui. Eu considero que você precisa gravar. Você precisa lembrar que na curva horizontal, o FAT é igual a força centrípeta. E aí desenvolver forma de FAT e forma de força centrípeta, você vai estar desenvolvendo de acordo com a sua matéria. E o último exemplo, Globo da Morte. Talvez vocês já tinham tido alguma curiosidade, como é que esse cara faz o Globo da Morte e não cai lá de cima. Eu vou mostrar para vocês. Aqui eu destaquei no Globo da Morte, ó, o ponto A, o B e o C. O D está aqui, mas eu não vou nem levar em conta. Vou trabalhar com A, com B e com C. Essa moto está fazendo giro aqui, ó. Em cada ponto desse, ela vai ter uma força centrípeta diferente. Ou seja, uma resultante centrípeta diferente. Vamos fazer uns recortes. No ponto A, você teria o quê? Peso para baixo, normal para cima. Essa moto, no ponto A, ela tem que subir. Então, o que você vai ter no ponto A? A normal tem que ser maior do que o peso. É tipo aquele exemplo da pista ondulada naquela parte de baixo. Então, no ponto A aqui teria NA menos P é igual a força centrípeta. Porque o NA é maior, ele aponta para cima, para o centro, então o resultado vai ser para cima. O resultado vai ser a centrípeta, então NA menos P. No ponto B, o peso vertical para baixo, a normal para o centro. No ponto B, a força que aponta para o centro é única, não tem mais nenhuma força contra aqui. Então, no ponto B, eu teria força centrípeta igual a normal de B. Ou normal de B igual a força centrípeta. E, por último, o ponto C. O ponto C, observa que o cara passa embaixo do globo. O peso continua vertical para baixo, só que agora a normal
ela não é para cima aqui. Lembra que ela é perpendicular ao plano, mas é de acordo com o plano exerce a força nela. A moto está aqui, ela passa empurrando o globo para cima, então o globo empurra ela para baixo. Por isso que a normal é para baixo. Professor, mas a normal aponta para baixo, empurra o cara para baixo, e ele não cai. Primeiro vamos definir como é que seria a resultante aqui. Se eu tenho duas forças apontando para o mesmo lado, ao invés de subtrair, eu vou somar. Então, no ponto C, a normal mais o peso é igual a força centrípeta. Aí você pode dizer assim, professor, como que esse cara não cai? É porque enquanto existir normal, significa a moto está encostada no globo. A moto está batendo no globo. Ela está empurrando o globo para cima, então ela não quer cair. Só vai correr o risco a hora que ele não conseguir tocar no globo. E como que isso acontece? Quando a velocidade dele não for suficiente. Por isso, quando você vê um globo da morte, se você já deve ter visto, o motoqueiro ele não começa girando de uma vez. Ele começa com giro lateral. Ele ganhando velocidade até ele conseguir colocar na vertical. Porque ele tem uma velocidade mínima para passar aqui. Se ele passar abaixo disso, a moto chega aqui e cai. É ele que está pilotando, é ele que vai dançar. E para isso, então, a gente tem uma observação também no globo da morte. Velocidade mínima do ponto mais alto do globo da morte. É quando a normal naquele ponto foi igual a zero. A gente diz que se ela for igual a zero, ele atingiu o mínimo que pode. Ou seja, já está pronto para cair. Então, ele tem que ser daí para mais. Usando a ideia de que N mais P é igual a força centrípeta, se o N é zero, o P é igual a força centrípeta. O peso se torna força centrípeta. Peso é massa vezes gravidade, força centrípeta é mv ao quadrado sobre R. Cortamos a massa, sobrou V, que era ao quadrado, virou raiz, é raiz de R vezes G. Então, o que depende para você calcular a velocidade mínima que o cara tem que ter no globo da morte, que o loop da montanha-russa tem que ter quando passa lá no loop? Simplesmente, qual é o raio que você quer para esse globo da morte? Vamos dizer que a gravidade não muda, hora nenhuma. Então, que raio você vai ter? Se você colocar um raio maior no globo da morte, você precisa de uma velocidade maior para fazer essa volta. Se o raio for menor, eu preciso de uma velocidade menor. É lógico que todo motociclista aí no globo da morte, ele passa com velocidades a mais. É melhor sobrar do que faltar. Ele com certeza sobra a velocidade lá em cima. Mas ele só não cai porque tem a normal. Por incrível que pareça, você vai dar normal, empurra ele para baixo. Mas ela só empurra ele para baixo porque ele está empurrando o globo para cima. Se ele está empurrando para cima, significa que ele está grudado no globo. E quando ele corre o risco? Quando ele não conseguir tocar no globo. Ou seja, quando ele já passar lá, já não tocando, significa que ele está caindo. Então eu tenho a velocidade mínima. Se na curva horizontal eu tenho a velocidade máxima para fazer, no globo da morte eu tenho a velocidade mínima para realizar essa volta. Aí vamos lá para os exemplos. O primeiro exemplo é o mesmo, a ideia da primeira pista ondulada. Um carro de massa 1.000 kg realiza um movimento com velocidade constante de 72 km por hora, numa pista cujo perfil é mostrado na figura. Nos pontos A e C, o perfil da pista tem raio 80. Observa que a velocidade é constante, então toda a velocidade de todos os pontos é a mesma. O raio aqui e aqui também é o mesmo, ajuda pra caramba a gente, 80. Gravidade 10 determina a intensidade da força normal, aquilo que eu falei com vocês, que a pista aplica no carro nos pontos A, B e C. Os dados são esses. Massa, 1.000 kg, velocidade de 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo, e eu tenho que trabalhar em metros por segundo. Raio, 80 metros, gravidade 10. No ponto A, o que eu tenho no ponto A? Peso e normal. Só que eu tenho que ter o peso maior que a normal. Esse carro tem que descer. Então, no ponto A, eu tenho P menos NA. Vamos trocar aqui? O que é P? Massa vezes gravidade. Então, 1.000 da massa, 10 da gravidade. Menos NA, que é o que eu quero descobrir. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre R. 1.000 vezes 20 ao quadrado dividido por 80, que é o raio. Resolvendo, 1.000 vezes 10 dá 10.000. 1.000 vezes 20 ao quadrado dividido por 80 dá 5.000. Como eu tenho que isolar o NA passa positivo, 5 passa negativo, 10.000 menos 5.000, a normal de A vai ser 5.000. Então, lá no ponto A, a força que o chão faz sobre o carro, que o carro faz sobre o chão, vale 5.000. No ponto B, bom, ponto B tem peso e tem normal, só que é horizontal. A normal é igual ao peso.
Então, a normal é igual a 10.000. Eu já calculei o peso aqui, tá, gente? Ó, preciso repetir a conta aqui para vocês. E no ponto C, tem também normal e peso. Só que a normal, nesse ponto, tem que ser maior. Então, normal menos peso é igual a força centrípeta. Eu não acho legal vocês ficarem gravando isso aqui, não. Eu acho legal você interpretar essa situação. Né? Quando tem que ser maior, quando tem que ser igual. Igual é sempre horizontal. E maior e menor nessas situações. Também vou adiantar, tá, gente? O normal de C menos peso, que é 10.000, que já foi calculado atrás. A força centrípeta, que é 5.000, que já foi calculado atrás. Não mudou nada no ponto C da força centrípeta. A massa é a mesma, a velocidade é a mesma e o raio é o mesmo. Por isso que eu não calculei de novo. Passo 10.000 para o segundo membro, ele vem positivo. 10.000 com mais 5.000, 15.000 newton. Essa é a normal do ponto C. Então, tá aí o exemplo. O que a gente cabe no exemplo desse? Quando você lê, interpretar. Bom, qual situação encaixa esse exemplo? Ah, a situação encaixa naquela da pista ondulada. A situação encaixa lá no ponto A, de que a normal tem que ser menor que o peso. Às vezes nem você lembra que é pista ondulada, você lembra da situação. Então, isso que vocês têm que estar ciente aí nas situações que a gente vai resolver. Exemplo 2. Um veículo de massa 600 kg percorre uma pista curva de raio 80 metros. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente 0,5. Adote gravidade 10. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere como um ponto material. A ideia é que considera que o veículo é desprezível para a curva. Como ele não disse nada mais, a gente vai considerar que a curva é horizontal. Se a curva é horizontal, você tem no carro, as unidades são aqui, né? Massa, mi, raio e gravidade. Eu tenho no carro peso e normal e tem uma força que segura ele na curva, que é o FAT. Se eu estou considerando que é horizontal, o peso e a normal são iguais e se anulam. Então, a única força que sobra no carro é o FAT. E o FAT aponta para o centro. O FAT é a força centrípeta. FAT é μ vezes N. Percebe que eu não estou usando aqui a equação de velocidade máxima. Eu estou mostrando para vocês a ideia, por isso que é interessante. Significa, eu entendi a matéria, e se eu vou montar a equação, eu monto agora. Vocês vão ver aqui na hora que eu estiver fazendo. O μ, 0,5. A normal, que é igual ao peso, massa vezes gravidade, então 600 vezes 10. 600 da massa, o V eu quero descobrir, 80 é o raio. Resolvendo isso tudo aí, cortando a massa, que eu posso cortar. Se não quiser cortar, nesse caso, não precisa. Pode multiplicar e resolver e guardar a mesma coisa. Eu vou ter assim, ó, 0,5, que eu cortei M, né? Vezes 10 vezes 80. 0,5 vezes 80 vezes 10 dá 400. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Ou seja, 72 km por hora. Não dá nem transformar, tá? Eu só transformei para ficar mais fácil a gente estar lembrando. Então, que velocidade que o carro pode ter no máximo nessa curva? 72 km por hora. Se ele passar disso, ele pode escorregar e sair da curva. Ah, professor, e se eu lembrar daquela ideia de velocidade máxima? Aí é o que eu coloquei aqui como observação para vocês. Tá? Porque aquela equação foi fruto daqui. Não foi uma nova equação. Eu peguei uma situação e montei. Se eu lembrar que velocidade máxima é isso, olha como é que adianta a minha conta. Eu não preciso fazer nada disso, ó. Eu vou direto para essa parte final. 0,5 vezes 80 vezes 10. Aí de 400, que dá 20,72 km por hora. Entendeu? Então, não é que eu tenho que lembrar. Eu mostrei para vocês que eu posso resolver 100. Mas se eu lembrar, adianta o processo. E o último exemplo, no Globo da Morte, o espetáculo comum em circo, de acordo com a figura, determina a velocidade mínima que o motociclista deve imprimir a moto ao passar pelo ponto mais alto, que é aqui em cima, para que não perca o contato com a superfície esférica. Adote gravidade 10, considere raio 3,6. Bom, os dados que eu tenho são esses, raio e gravidade. Então, imagina lá em cima, ó. Eu fiz uma bolinha, que eu não ia saber desenhar a moto. Ela passando aqui em cima tem peso e normal para baixo. Peso e normal para baixo aponta para o centro. Né? A moto lá, eu peguei o desenho emprestado do outro exercício. Normal mais peso é igual a força centrípeta. Como ele quer velocidade mínima, a normal lá vai ser 0. Então, o peso vai ser igual a força centrípeta. Peso é massa, eu não tenho massa nesse problema, vezes 10, é igual a mv ao quadrado sobre 3,6, que é o raio.
Percebe que a massa não faz diferença, né? Podia ser 10, 100, 1000 quilos, que ela seria eliminada. V é igual a raiz de 36, que é 10 vezes 3,6. V é igual a 6 metros por segundo. Então, essa moto tinha que ter, no mínimo, 6 metros por segundo de velocidade. Se eu multiplicar isso por 3,6, só para transformar para quilômetros por hora, para vocês terem ideia, daria 22 quilômetros por hora aproximadamente. É uma velocidade extremamente pequena, se você parar para pensar. Mas com certeza ele passa aqui acima de 30, 40 quilômetros por hora, 50 quilômetros por hora. Por quê? Melhor sobrar do que faltar. Mas nesse Globo da Morte ele poderia passar a 22 quilômetros por hora. Aí, mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior, se eu quisesse fazer pela observação, se eu lembrasse que a velocidade mínima no ponto mais alto do Globo da Morte, basta calcular a raiz de RG. Lembrei disso? Vou direto para isso. É isso que ele pede. Então eu vou fazer direto 3,6 vezes 10, que dá 36 e raiz é 6 do mesmo jeito. Eu só coloquei isso destacado para vocês verem o seguinte, não é obrigação saber isso. É legal saber isso aqui, ó. O que está atuando no corpo, naquele ponto, o que vai interferir nessa velocidade. Essas particularidades, essas observações, elas são para facilitar a nossa vida. Se for para dificultar, você não usa. Porque sem ela dá para resolver do mesmo jeito. Tranquilo, pessoas? Beleza, então, né? Tá tudo